Uma das empresas mais queridas do setor de celulose no Brasil, com mais de 126 anos de história, verticalização completa das suas operações, exposição ao dólar e ainda considerada uma boa pagadora de dividendos, a Klabin enfrenta uma queda em suas ações de aproximadamente 7% somente no último mês. Mas o que está acontecendo? Será que é uma oportunidade de entrada? Bom, é o que vamos tentar responder hoje, entendendo principalmente como a empresa faz dinheiro, qual a sua vantagem competitiva, quais os riscos envolvidos nesse investimento, quais os seus números e, por fim, se vale ou não a pena investir. Sejam bem-vindos ao canal Mercado SA e bora pro vídeo. Tratando de como a empresa faz dinheiro em primeiro lugar, a Klabin possui um modelo de negócio verticalizado e integrado, operando em 4 frentes principais. A primeira frente é a frente florestal, que trata do cultivo de pinos e eucalipto em terras próprias. A segunda frente, a gente tem a celulose, que é a produção de fibras curta, longa e celulose fluff. E basicamente a Klabin é a única empresa no Brasil a produzir essas 3 fibras. Como terceira frente, a gente tem a frente de papéis, que basicamente é a produção de papel cartão para embalagem de líquidos e alimentos, além de papel craft liner. Por fim, a gente tem uma quarta frente, que é a frente de embalagens, que é a transformação do papel em caixas de papelão ondulado e sacos industriais. Com toda essa verticalização, 53% das vendas da empresa são para o mercado brasileiro, são para o mercado interno, e 47% a empresa exporta sua produção para o exterior. E qual é a vantagem competitiva da Klabin frente às suas concorrentes? Bom, a gente tem a flexibilidade operacional, que é a única empresa no país que pode alternar a produção entre diferentes tipos de fibras e produtos finais, conforme a demanda e o preço global vai se alterando. Além disso, a gente tem um baixo custo de produção. O clima brasileiro e a tecnologia florestal da Klabin permite um custo de extração e produção entre os menores do mundo. Isso é fato. Podemos destacar também como vantagem competitiva a exposição ao dólar. Afinal, 47% das suas vendas ocorrem por meio da exportação, o que traz ali basicamente um edge natural para o investidor, já que essas exportações são feitas com uma moeda forte. Por último, a gente pode destacar também a resiliência da empresa. Afinal, grande parte das suas embalagens vão atender ao setor de alimentos e higiene, que são setores por natureza mais defensivos quando a gente está tratando ali de crises econômicas. E quais são os riscos de investir na ação da Klabin? Bom, primeira coisa, a gente precisa compreender o ciclo das commodities. Basicamente, a Klabin é uma empresa de commodity, então o seu lucro vai depender do preço global da celulose. Se houver um excesso de oferta mundial, as margens da empresa podem cair. Então, antes de investir, entender ali o ciclo em que a Klabin está inserido é muito importante. Um outro fator é a alavancagem financeira, e aqui está o principal risco da companhia. A empresa passou por grandes ciclos de investimento, como o projeto Puma II, e a dívida, embora esteja ali sob controle, ainda exige atenção em cenários de juros altos. A gente vai ver mais sobre essa dívida adiante, mas em um cenário em que a taxa Selic começa a cair, isso é um ponto positivo para a Klabin, porque significa que ela vai ter uma desalavancagem financeira mais acelerada. Mas a gente tem que ficar esperto, tem que ficar de olho com o cenário macroeconômico, porque se a Selic voltar a subir, isso pode ser ali um ponto de muita atenção para a empresa. Vamos tratar agora, pessoal, sobre os principais indicadores fundamentalistas da Klabin. E a gente vai começar como um PL. O PL, pessoal, da Klabin está a 13,8, tá? E aqui, se a gente pega a média histórica da empresa, a gente pode observar que a média histórica é de 23,71. Ou seja, nesse indicador, se a gente olhar de forma isolada, pode ser que a ação da empresa esteja barata, já que o PL está muito abaixo da sua média histórica, tá? Então, isso pode indicar, sim, que seja uma oportunidade a compra da ação, mas de maneira isolada. Agora, vamos tentar dar um pouco mais de argumento para essa afirmação. Vamos pegar aqui o PVP, que é basicamente o preço sobre o valor patrimonial. Qual que é a ideia central aqui? A ação está sendo negociada a 1,6 vezes o valor patrimonial da companhia. Se a gente também pegar a média desse indicador da empresa, a gente vai verificar que a média histórica do PVP da
Klabin é de 3,3. Ou seja, a gente basicamente está com uma ação sendo negociada a metade do preço que ela costumamente ali, rotineiramente, é negociada, o que corrobora com o PL mais baixo. Então, sim, pode ser que a empresa esteja ali mais barata frente à sua média histórica. Lembrando que eu estou trabalhando aqui com os indicadores da Unity da Klabin, Klabin 11. Para trazer mais um ingrediente sobre o porquê que a ação está sendo negociada abaixo da sua média histórica, vamos trabalhar agora com a dívida líquida sobre o EBITDA. E aqui a gente vê que a dívida líquida está bem alta, está 3,5. O que significa, pessoal, que é uma dívida bem relevante se a gente considera uma média, uma margem boa para ter esse indicador, 2,5 vezes o EBITDA, nessa média ali de 2,5 é o máximo. Então, a Klabin tem sim uma alavancagem, tem sim uma dívida, mas é uma dívida que vem caindo desde 2024. Em 2024, a Klabin atingiu nesse indicador 4,8 vezes, ou seja, a sua dívida líquida estava 4,8 vezes o EBITDA que a empresa gera. Então, com o encerramento do ciclo de investimentos, a meta da companhia, já falada pelos diretores da empresa, é atingir aí o EBITDA, né? Atingir a dívida ali sobre 2,5 vezes o EBITDA. Então, eles querem reduzir ali essa dívida através desse encerramento do ciclo aí de investimentos. Vamos falar um pouco agora da receita da empresa utilizando o CAGR ali de receitas de 5 anos. E aqui a gente pode ver que está em 11,61%, o que demonstra um crescimento constante da receita acima da inflação no longo prazo. Então, a empresa, sim, estava passando por um grande investimento e mesmo assim a sua receita estava crescendo, né? Ela teve uma alavancagem financeira em virtude desse grande investimento, mas a sua receita não estagnou, né? A sua receita continuou crescendo, o que é bem saudável a gente ter uma receita crescendo quando a gente está num ciclo de investimento, certo? Tratando agora do LPA, a gente pode ver que o lucro por ação tem se mostrado resiliente mesmo com o aumento das despesas financeiras. Afinal, o lucro por ação está em 1,3. Então, está bem interessante também, dado esse contexto da companhia de grandes investimentos. E, por fim, trabalhando com dividend yield, a gente está ali em 9,21%, que é um patamar muito atrativo, especialmente após a política de distribuição da Klabin ali divulgada em 2025, que vai ser basicamente 1,1 bilhão em dividendos. Então, muito interessante também, uma das empresas que está mais pagando hoje em dia. Mas afinal de contas, pessoal, vale ou não a pena investir? Antes de tudo, já comenta aqui embaixo, eu quero saber a opinião de vocês. Mas aqui o que a gente pode notar é que a Klabin é uma ação de crescimento com dividendos. E no momento atual, ela se encontra em uma fase de transição, saindo de um período de alto investimento, né, um CAPEX pesado, para um período ali de colheita de caixa e desalavancagem, né? Então, para quem busca uma renda passiva, os indicadores de dividendos e o fluxo de caixa livre são muito positivos. Agora, para quem busca a valorização da ação, o preço atual reflete um mercado ainda cauteloso com a alavancagem ali alta da companhia, o que pode representar um ponto de entrada interessante se você acredita na continuidade da queda da dívida, além de um cenário macroeconômico mais vantajoso. Então, se o seu foco é o longo prazo e você busca uma empresa sólida que protege o seu patrimônio contra a desvalorização do real, a Klabin continua sendo uma das melhores opções da Bolsa Brasileira. No entanto, o investidor, você deve estar confortável com a volatilidade típica do setor de papel e celulose, além de, claro, pessoal, fazer as suas próprias análises, tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenham gostado. Se gostarem, clica no gostei e se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e tchau.